Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Jcast, o podcast da Academia Judaica Preciso Saber. Esse é um podcast para quem tem perguntas, porque sabemos que no judaísmo, mais importante do que termos as respostas certas é sabermos fazer as perguntas mais importantes. Hoje temos a honra de receber o Igor Sabino, que é gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil, é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre e bacharel em relações internacionais pela Universidade Estadual de Pernambuco. Ele também é autor já de livros, de obras, mais recentemente a obra Jesus, um Judeu, que está aqui na nossa frente, e iremos conversar mais sobre este livro. É pesquisador sobre religião e política internacional. Igor, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Já fazia um tempo que eu queria que você estivesse aqui conosco, porque tem muitos temas aí interessantes que você trata, não só no seu livro, mas também nas suas redes sociais. Você tem também um trabalho não só na Stand With Us, mas também nas suas redes pessoais, que, assim, acho que atingem um público muito interessante, um público jovem, que nos interessa bastante também abordar. Então, agradeço novamente a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, participando desse podcast. Né, como você mencionou, eu não sou judeu, né, eu sou cristão e eu produzo muito conteúdo nas redes sociais, principalmente para um público evangélico, porque eu acredito muito na importância, na necessidade da gente criar novos laços, né, novas pontes entre judeus e cristãos, principalmente aqui no contexto brasileiro. Então é uma honra para mim, uma alegria estar aqui no podcast hoje. Começando, né, eu acho que você até já abordou um pouco, né, você não é judeu, você é cristão, mas eu queria ouvir um pouco da sua trajetória e chegar um pouco, assim, na sua agenda de pesquisa, né? Você, assim como eu, também é formada em RI, então muito legal isso, e seguir um pouco, assim, o que te incentivou a chegar nessa agenda de pesquisa, falar sobre, né, nesse livro mais recente, sobre o antissemitismo no cristianismo, mas também, né, na sua primeira obra você fala sobre o sionismo cristão. Então, eu queria ouvir um pouco, né, da sua trajetória mesmo, acadêmica, o que te motivou até do ponto de vista pessoal a isso, além, é claro, você ser cristão, mas ouvir um pouco de você sobre esse tema. Sim, é uma jornada bem interessante, né? Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Meus pais são, eu sempre falo, pessoas muito comuns, têm profissões... Minha mãe é professora, enfermeira, meu pai é administrador, e eu sou o único da família, por exemplo, que fala inglês. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito de conhecer o mundo, queria, desde cedo, aprender os idiomas. E eu cresci com a Bíblia hebraica, né? Eu nasci num lar evangélico, então meus pais sempre liam muito para mim as histórias da Bíblia, Moisés, o dilúvio. E eu ficava muito com questionamento, principalmente no Natal, quando eu via as coisas do presépio, e perguntava para minha mãe: como é hoje no Oriente Médio? Como é hoje lá na terra de Israel? As pessoas comemoram o Natal no lugar onde Jesus nasceu? E a resposta da minha mãe era assim: não, hoje é diferente, tudo lá é guerra. E a gente frequentava uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, que não é uma igreja evangélica que tem uma visão muito de apoio a Israel, como a gente vê em igrejas mais carismáticas, mais pentecostais, que tem a bandeira de Israel. Muito pelo contrário, é uma igreja que acredita na teologia da aliança, que alguns escrevem até como sendo uma forma de supersessionismo, teologia da substituição, no sentido de que afirma que o Israel verdadeiro são os cristãos. Então, todas aquelas promessas, alianças que a gente vê na Bíblia hebraica, Deus fazendo com o povo judeu, com o povo de Israel, nessa visão teológica, que é a visão clássica de muitas denominações cristãs, agora se aplicaria para a igreja. Então, eles diziam assim, ela não é contra os judeus, porque se o judeu crê em Jesus, ele vai fazer parte dessa promessa e, enfim, tanto que eu fui batizado quando eu era bebê, porque são poucas as denominações evangélicas que batizam crianças, mas na presbiteriana eu fui batizado porque tinha a ideia de que o batismo substitui a circuncisão. Então, tem toda essa ideia da igreja ser o novo Israel. E quando eu fui, né, chegou na hora de fazer a faculdade, de escolher o curso, eu decidi escolher relações internacionais por conta desse interesse que eu já tinha por outros países. Assim, o cristianismo é uma religião universal, então eu ouvia falar sobre a perseguição aos cristãos, né, principalmente no Oriente Médio. A gente tem uma lista que sai todos os anos, 50 países que mais perseguem cristãos, e infelizmente praticamente todos os países do Oriente Médio, com exceção de Israel, estão nessa lista.
E quando eu entrei na faculdade, meu foco no Oriente Médio era muito mais entender a situação dos cristãos coptos no Egito, dos cristãos assírios no Iraque. Mas logo assim, nas primeiras semanas de faculdade, eu vi que tinha um elefante na sala, que era Israel. Eu não tinha muito conhecimento sobre o conflito, não tinha esse apoio a Israel de um ponto de vista teológico cristão. Eu acho que o único contato que eu tinha era o livro O Filho do Hamas, do Mossab Youssef, né, que é um dos fundadores, filho de um dos fundadores, né, do Hamas, figura bem controversa ultimamente, mas na época o livro tinha uma visão bem mais equilibrada, né, mostrava os dois lados. Mas eu tendia a ter uma visão mais pró-Israel, assim, por conta da minha noção de história, familiaridade com o judaísmo pela Bíblia, né, que eu lia. E eu lembro que eu entrei na faculdade, era 2011, e a gente já estava tendo atritos com o Hamas, Israel com o Hamas, estourou a guerra depois em 2012, depois em 2014, quando eu estava na graduação. E eu lembro que eu compartilhei na internet, no Facebook, na época, um charge que falava sobre o Hamas usar pessoas de Gaza, né, civis de Gaza, como escudos humanos. E aquilo foi suficiente para que eu fosse totalmente cancelado já nos primeiros dias de faculdade. E vinha aquele questionamento, você apoia Israel porque você é crente, porque você é cristão. E aquilo soou muito, assim, estranho para mim, porque acho que o único contato que eu tinha com Israel, assim, do ponto de vista mais religioso cristão, do sionismo cristão, foi por meio da Ana Paula Valadão, que é uma cantora gospel. Ela gravou alguns álbuns já em Israel, e quando era criança ela tinha gravado com um judeu que se converteu ao cristianismo, e tinha algumas músicas em hebraico. Mas era só aquele contato. E então, quando eu fui ser questionado na faculdade, acho que foi assim um questionamento primeiro em relação à minha própria fé, à minha identidade enquanto um cristão. Porque a única referência que eu tinha era essa, pentecostal, mas eu estava num ambiente mais reformado. E quando eu comecei a ler sobre esse assunto, eu fui descobrindo a chamada Teologia da Libertação Palestina, e que tinha mais a ver teologicamente com o que eu aprendia na minha igreja, mas a maioria dos meus amigos cristãos, eles tendiam a ser mais conservadores, mais de direita. Então, por um lado, você tinha, eu via na Teologia da Libertação Palestina, elementos teológicos em comum, mas a ação prática política era muito mais progressista, aquela coisa decolonial, do Edward Said. Então, foi uma jornada minha, assim, de tentar primeiro entender o que eu penso teologicamente enquanto cristão, e depois o que eu penso enquanto um cientista político sobre o conflito. E aí foi quando eu fui vendo como que religião e política e história se mistura nesse conflito. E eu fui descobrindo que, né, por mais que hoje as pessoas falam muito, o apoio evangélico a Israel, e é realmente muito forte nos Estados Unidos, embora, né, esteja diminuindo nos últimos meses, no Brasil também, mas, assim, esse apoio, esse entusiasmo dos evangélicos, dos cristãos com Israel, é um fenômeno muito recente na história. Né? A gente tem um histórico de antissemitismo cristão que é muito maior. Então, às vezes as pessoas falam assim, por que os evangélicos apoiam Israel sendo que os judeus não creem em Jesus? E eu até me espanto quando pessoas progressistas falam isso, porque eu acho até um avanço hoje evangélicos cristãos apoiarem Israel nisso, porque era o contrário. Durante muito tempo os cristãos não queriam que os judeus voltassem para a terra de Israel, porque diziam, vocês não aceitam Jesus. Então, eu fui entendendo esse histórico de antissemitismo cristão, vendo como que a minha fé ela era instrumentalizada, e ainda hoje infelizmente, nesse conflito, seja para promover o antissemitismo, como às vezes também para promover a desumanização dos árabes, né? Dizer que isso tudo é culpa de Ismael, de Agar, né? Tem essa visão negativa sobre os muçulmanos também. Então foi uma jornada pessoal, mas também acadêmica, né? Eu sempre falo assim que ser um cientista político cristão que estuda religião foi o que trouxe as minhas maiores crises de fé, mas também o que fortaleceu a minha fé, porque eu consegui entender o que é religião, que é aquilo que eu acredito, que é um dogma, que é a minha fé, e o que é a instrumentalização dessa minha fé para um fim, para uma agenda política. Então, isso aí é um pouco aí dos meus últimos 15 anos de vida, né? Eu comecei a estudar, entrei na faculdade com 16, vou fazer 31, então é literalmente metade da minha vida dedicada a isso. Nossa, é incrível saber isso, e eu acho que já desconstrói
para a nossa audiência alguns estereótipos que as pessoas têm. Primeiro, achar que todo evangélico é a favor de Israel, né? Isso, assim, eu pessoalmente já sabia, mas eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Elas acreditam que todos os evangélicos, primeiro, são neopentecostais e que todos são, né, sionistas e que todos são a favor de Israel, com a bandeira de Israel e tal, que todos são como, né, a Assembleia de Deus ou, né, a Universal, né? Que tem, por exemplo, o Templo de Salomão e tudo mais, e que não é verdade, né? Não é essa a visão, né? E eu já vou até fazer uma curiosidade, né, para as pessoas que conhecem. Só minha mãe é judia, né? Meu pai não era judeu. E meu pai, por muito tempo, ele foi evangélico na vida dele, mas ele era da congregação cristã. Nossa, bem diferente. Que é muito diferente. Sim. Mas meu pai foi para Israel com a congregação e tal. Então tem fotos dele lá no Kotel e tal. Então, assim, mas são denominações muito diferentes. Então, assim, eu até já sabia disso por conta dessa vivência que meu pai teve na congregação cristã. Então, desconstruir esses estereótipos, né? Então, assim, eu até acho muito triste você ter sofrido essa violência na época da faculdade, dizerem, não, como se você não tivesse capacidade para pensar, né? Não, você tá defendendo Israel porque você é crente, é um termo, né, pejorativo que usam. Então, é muito... Acho que é interessante o que você traz primeiro para desconstruir esse estereótipo para quem está nos ouvindo e apresentar como que isso aparece nesses espaços, inclusive acadêmicos. Não, total. Assim, né? acho que no meio acadêmico eu sofri muito preconceito por conta da minha fé e principalmente por conta do meu interesse no Oriente Médio, no meu interesse no sionismo. Então, assim, eu lembro que eu recebi um conselho de uma professora que na época eu fiquei com muita raiva, mas eu vi que ela não era a culpada, assim, aquela coisa, não culpe o mensageiro. Que ela falou assim, olha, você quer seguir na área acadêmica? Então o conselho que eu lhe dou é não pesquise sobre Israel. Escreva seu TCC, faça um projeto de mestrado, doutorado em um outro assunto correlato do Oriente Médio e quando você tiver já numa posição acadêmica, quando você tiver já estabelecido profissionalmente, fala sobre Israel, porque senão você vai ser boicotado, você corre risco de não conseguir certas posições. E assim, a gente não está falando disso agora no contexto de Gaza pós 7 de outubro. Isso foi um conselho que eu ouvi em 2015, 2014. Então, assim, há mais de 10 anos já tinha isso. E hoje eu vejo claramente, assim, fui pesquisar sobre a perseguição aos cristãos no Oriente Médio e mesmo por isso eu ouvi passei por várias situações de constrangimento, de pessoas questionando a minha capacidade intelectual, né? Até mesmo agora, eu lembro que no começo da guerra, no dia 8 de outubro, eu dei uma entrevista para a Globo News e eu vi um colega de profissão, um internacionalista, comentando lá no Twitter, falando assim, quando é que a gente deixou a cobertura do conflito israelo-palestino nas mãos dos evangélicos na mídia brasileira? Isso é uma lástima. E eu achei, assim, eu fiquei impressionado com o preconceito, porque é uma pessoa que também pesquisa religião e relações internacionais, é uma pessoa que é de uma religião de matriz africana, que deixa claro o tempo inteiro como que essa vivência dele no terreiro faz com que ele adote visões decoloniais, de pensar as relações nacionais. Então, assim, é muito triste, né, isso que acontece, infelizmente. Sim, não, e eu passei pela mesma coisa, né? Eu imagino. Sim, e sendo judia. Então, e mulher assim, ainda por cima. Então é a mesma coisa, assim, você quer pesquisar Israel e eu ouvi o mesmo conselho, tá? Mesmo conselho que você ouviu, eu também ouvi lá em 2015 também. Quando eu comecei o mestrado. Não pesquise Israel porque você vai ser queimada. E fui queimada mesmo. Eu também, eu tô pessoa não grata num monte de lugar e não me arrependo. Exatamente. E assim, são escolhas na vida, também não me arrependo, acho que me estabeleci nessa área e tudo bem, mesmo com portas fechadas, é um desafio, mas é aquilo, são escolhas que a gente faz, infelizmente, porque a gente não deveria ser julgado pela nossa capacidade. Você tem doutorado, eu tenho doutorado, e a nossa capacidade acadêmica não se define a isso, pelo nosso tema de pesquisa, né? Eu quero falar um pouco mais agora do seu livro, especificamente, esse livro, o último livro, né? Porque recentemente, estamos gravando em janeiro, né? E recentemente passamos pelo Natal, né? E chega todo o Natal, né? Agora, depois do 7 de outubro, principalmente, né? Você pode me dizer se antes era comum, mas eu acho que depois do 7 de outubro começou a aparecer mais, né? Nas redes sociais. Todo o Natal aparece, né? Imagem de Jesus. E colocam lá, Jesus, um palestino refugiado, né? Um palestino que era refugiado, que era comunista, que era...
E assim, eu acho um tanto curioso, porque se qualquer pessoa que estuda história não precisa ser cristão, né? Eu não sou cristã e eu sei, Jesus, historicamente, era judeu, né? Jesus nasceu, viveu, morreu como judeu, todos os apóstolos eram judeus. Então, assim, porque no período histórico, né? Ali a região era controlada pelos romanos, mas a população ali era judaica. Então, assim, que inclusive foi uma questão no próprio cristianismo posteriormente, né? Quando o Império Romano foi se tornar cristão, isso foi uma questão, e você pode trazer melhor do que eu isso. Então, como você explica esse fenômeno, né? Por que agora eles tentam ressignificar a identidade de Jesus, inclusive até cristãos, né? E eu vejo isso, você me corrija também, mas eu vejo isso muito de católicos, né? Mais de católicos, obviamente, do que de evangélicos, respeitando essa diferença entre os evangélicos. Sim, como você falou, todo Natal isso acontece. Eu até brinco que eu sinto aquele meme da Mariah Carey, que ela é descongelada no Natal por conta da música dela. Antes da guerra, a gente já tinha essas tentativas de negar a identidade judaica de Jesus, mas como você bem pontuou, a princípio eu via isso muito mais dos católicos, e eu via isso muito mais durante a Páscoa, na Semana Santa, porque a gente tem alguns textos dos evangelhos que são bem complicados, se forem lidos de uma maneira literal, fora do contexto, realmente culpam os judeus pela morte de Jesus, mas a gente tem documentos já da Igreja Católica, do Vaticano, né, do A Nostra Aetate, que foi fundado, foram novos entendimentos depois do Holocausto, que condenam essa visão, condenam o antissemitismo, nega essa ideia de que os judeus são responsáveis pela morte de Jesus, mas como existe, né, um antissemitismo estrutural ainda no Brasil, desde a época que a gente teve da própria colonização, que os judeus eram obrigados a se converter ao cristianismo, tinham que abandonar a sua fé judaica, praticar em segredo. Então, isso ainda é muito vivo na cultura brasileira, a ideia do judiar, do Judas. Então eu percebi que há uns 5 anos isso vinha aumentando, mas principalmente na Páscoa, por conta do crescimento do antissemitismo nas redes sociais, do nacionalismo cristão, que é um problema. E isso foi também uma das coisas que me levaram a escrever esse livro, né, pesquisar, porque a gente tem, em 2018, o maior atentado antissemita da história dos Estados Unidos foi na sinagoga de Pittsburgh, e foi por um supremacista branco que dizia que os judeus tinham matado Jesus. Em 2019, em Poway, na Califórnia, também um ataque durante o Pêssego, mesmo motivo, mesmo antissemitismo cristão. Só que o que eu percebo é que depois do 7 de outubro, essa preocupação com a identidade judaica de Jesus, no caso, a negação da identidade judaica de Jesus, ela se tornou mais forte entre os cristãos mais progressistas por conta de uma leitura decolonial. Então, quando a gente vai ver a história dos estudos bíblicos, os estudos do Novo Testamento enquanto uma disciplina acadêmica, a gente vai ver que sempre houve um impacto de ideologias antissemitas para tentar negar essa identidade judaica de Jesus. A gente viu isso durante o nazismo, né? Você teve institutos na Alemanha que foram fundados para apagar a identidade judaica de Jesus, transformar Jesus em um ariano. E nos últimos anos a gente estava vendo na academia vários judeus que não criam que Jesus é o Messias. A gente tem vários estudiosos assim, mas que falaram: o Novo Testamento é um texto judaico, ele foi escrito no contexto do judaísmo do Segundo Templo, das disputas entre as várias formas de judaísmo que existiam naquela época, então a gente precisa reclaim isso, né? Assim, trazer Jesus como um dos nossos. E surgiu dentro da área de estudos do Novo Testamento, tem uma escola de interpretação bíblica que é Paulo dentro do judaísmo, os evangelhos dentro do judaísmo, que tenta trazer essa visão mais judaica de Jesus. Só que tem havido um choque na academia durante os últimos anos entre esses estudiosos e os estudiosos que são que pregam a leitura, uma interpretação, uma exegese, uma hermenêutica da Bíblia a partir de abordagens mais contemporâneas, né? São as chamadas teologias contextuais. Então, eles pegam a teoria decolonial, né? O próprio Edward Said, a ideia do orientalismo. Edward Said era um cristão palestino e tem todo um histórico também do nacionalismo árabe, de figuras cristãs proeminentes. Então, passam a ler a Bíblia a partir dessa ótica. E isso era uma coisa que sempre aconteceu entre os palestinos, assim, essa ideia de Jesus palestino. A gente já tinha desde o Yasser Arafat, o movimento nacionalista palestino queria, né, colocava Jesus com a kafia e alimentava essa ideia de que, olha, nós somos oprimidos pelos judeus, e eles faziam até, assim, uma reversão bem perversa, eu acho, da história judaica, porque diziam que os palestinos são os hebreus, Israel hoje é o faraó, são os babilônicos. Mas era uma coisa que era muito restrita para os cristãos palestinos,
eles têm uma conferência já desde o começo dos anos 2010, que é Christ at the Checkpoint, seria Jesus no checkpoint. E esse movimento ele foi crescendo, assim, eu fui acompanhando isso acontecendo, que eles foram focando muito, principalmente no Ocidente, nos Estados Unidos, nos jovens evangélicos, nos jovens cristãos que eram pró-Israel. Então, eles começaram a trazer essa teologia mais progressista, aproveitando as crises que tem havido no evangelicalismo americano por conta de escândalos de abuso espiritual, de abuso sexual, enfim, várias questões, esse alinhamento também com ideológico, com vários governos, enfim. Então, eles começaram a trazer essa narrativa do Jesus palestino, e isso deixou de ser uma coisa marginal e tem ganhado força até mesmo no meio acadêmico hoje dos estudos bíblicos, dos estudos teológicos. E veio o 7 de outubro e só fortaleceu ainda mais isso. Então, as imagens, um fato até que eu acho interessante sobre o Natal de mencionar, é que durante 2 anos de guerra, as celebrações de Natal elas foram canceladas nos territórios palestinos. E elas foram canceladas, né, supostamente em solidariedade ao que estava acontecendo em Gaza. Então, a gente está falando da Cisjordânia, por exemplo, que é onde, na Igreja da Natividade, que foi onde aconteceu que Jesus nasceu, as missas foram suspensas, tinha lá só um presépio de um Jesus envolto numa cafia e um monte de pedras, ele em cima lá nos escombros. Mas se você parar para pensar, o Ramadã nunca foi cancelado, mesmo durante os 2 anos de guerra. Então, isso mostra até mesmo como que esses cristãos eles são também uma minoria, então eles ficam numa situação difícil na Palestina de querer lidar com a identidade nacional em uma sociedade majoritariamente muçulmana, mas você tem visto atores que estão usando isso, atores que são contrários a Israel, para realmente acabar minar esse apoio evangélico a Israel. A gente vê, por exemplo, Al Jazeera, que é do Catar. O Catar ele é o 44º país mais intolerante ao cristianismo, mas Al Jazeera fica o tempo inteiro no Natal falando aos cristãos de Belém estão desaparecendo, os cristãos na faixa de Gaza, para fomentar esse antigo antissemitismo cristão clássico, dizer que os judeus mataram Jesus. E aí hoje eu vejo isso também, não só em pessoas mais progressistas, né, nesses cristãos mais, mas também um outro fenômeno que tem crescido, que são jovens, até evangélicos, estão deixando de serem evangélicos, se tornando católicos, mas não se tornando católicos segundo esse entendimento do Vaticano, de diálogo interreligioso, mas antes do Concílio do Vaticano, assim, mais uma coisa mais tradicionalista e que abraça todo o antissemitismo dos pais da igreja, e a abordagem deles os judeus mataram Jesus, então Israel é um país que odeia os cristãos, por isso que os cristãos lá estão desaparecendo, e aí pega um vídeo ou outro fora de contexto, de um judeu mais religioso, cuspindo em um cristão, e diz, tá vendo, Israel persegue cristãos. E hoje a gente tem visto, até na direita americana, o movimento, a direita religiosa nos Estados Unidos está rompendo entre os nacionalistas cristãos, que são literalmente neonazistas, e aqueles evangélicos que são sionistas cristãos. Então, tem essa disputa, eu percebo muito que hoje é uma disputa não somente teológica, mas é uma disputa realmente política que tem acontecido nos Estados Unidos e em menor grau aqui no Brasil também. E que tudo o que acontece lá acaba refletindo Isso. aqui, né? Então, a gente acaba vendo esse fenômeno que começou lá, né? Sim. E até com ataques terroristas, né? Uhum. Sendo refletido aqui. Sim. E como que, né, você aborda isso no seu livro, sem dar muitos spoilers, né, porque Uhum. a gente vai indicar pro pessoal comprar, Sim. mas como que a gente pode abordar esse conteúdo, né, você trabalha isso muito nas suas redes sociais, também fiz essa pergunta também pro Matheus, dando o spoiler aí que a gente gravou com o Matheus Alexandre, como que abordar esse conteúdo, assim, para as pessoas mais jovens, por exemplo, esses jovens cristãos que estão trocando, por exemplo, de igreja, até indo para essa abordagem mais preconceituosa em relação a judeus antissemita. Como que a gente educa, né, esses jovens que, sim, não é para se tornarem judeus, esse não é o objetivo, claro, mas entender o contexto histórico que isso está sendo abordado, né? Sim, eu acho que a grande questão é falta de informação. A gente tem dados até de pesquisas recentes que foram feitas por várias entidades judaicas aqui no Brasil, né, junto com a Stand With Us, para medir o nível de conhecimento das pessoas sobre o Holocausto. E a média brasileira é muito baixa, assim, a gente tem mais de 50% dos brasileiros afirmam ter um conhecimento alto sobre o Holocausto, mas pouco mais da metade sabe explicar o que realmente foi o Holocausto, né? Sabe definir. E quando a gente vai ver isso entre os cristãos e entre os evangélicos, é um número ainda menor.
Então, eu acho que a gente precisa realmente focar na educação, de trazer fatos básicos, porque as pessoas não sabem, e eu acho que a gente tem um desafio por conta das redes sociais, a informação é muito fácil no TikTok. Pra você ter noção, assim, de quanto que isso é grave, eu estava vendo recentemente a Hillary Clinton, ela estava dando uma palestra para futuros diplomatas na George Washington University, e ela estava falando que esse era um problema que ela estava vendo até entre jovens que estavam estudando para serem futuros diplomatas americanos, que eles estudavam sobre o conflito, o entendimento deles sobre o conflito, vinha a partir do TikTok. Eu lembro que logo depois do 7 de outubro, a gente teve uma trend nos Estados Unidos de jovens lendo a carta que Osama Bin Laden escreveu antes do 11 de setembro e concordando com ele. Então, eu acho que a gente tem que trazer dados para esses jovens, mas não é somente dizer, vocês precisam ler livros. Por quê? Porque a gente está vendo também esse problema na academia. Então, a partir das nossas próprias, né, experiências, mas também, como eu mencionei, em outras áreas, além das relações nacionais, existe hoje esse predomínio do paradigma do settler colonialism, de querer retratar Israel e até mesmo os judeus como um povo que é estrangeiro, que é colonizador, e até dentro da área de estudos do Holocausto, de estudos de genocídio, a gente vê isso, a gente vê essas abordagens decolonial querendo minimizar o impacto do Holocausto, dizer, não, o Holocausto foi só mais um genocídio, como aconteceu a escravidão no Brasil, como aconteceu outros genocídios, e não que a gente não possa traçar paralelos, mas eu acho que isso acaba perdendo o elemento central do Holocausto, e de toda a história do povo judeu, né, infelizmente, que marca a história do povo judeu, que é o antissemitismo, que não é só uma forma de racismo, como você tem um racismo contra os negros, contra outros povos. Né? O antissemitismo ele tem um quê de teoria da conspiração. Então, para o antissemita, não basta somente, eu vou escravizar os judeus, como escravizou os africanos, como escravizou outros povos. Ao mesmo tempo que eles veem os judeus como uma raça inferior, vê também como uma raça muito perigosa, que tem que ser exterminada, né? Era isso que guiava o antissemitismo de Hitler. A própria maneira como ele lidava com os judeus e como ele lidava com os poloneses, embora ele considerasse ambos raças inferiores, foi muito diferente durante o Holocausto. E hoje também tem isso, a gente vê o judeu, várias teorias da conspiração que vão mudando. Então, o judeu é aquele que controla a mídia, né? Uhum. Alguns não têm coragem de dizer judeu, falam os sionistas, né? Sim. Os sionistas controlam a mídia, controlam a economia, controlam a educação, o cinema. E é o contrário. Então, o desafio a gente não pode deixar esses jovens somente à mercê das redes sociais, mas até mesmo na academia também é difícil. Então, o que eu tento fazer é produzir conteúdo nos mais variados formatos, né? Então, tanto fazer conteúdo de qualidade para as redes sociais, para as minhas, para a Daí Voz Brasil, carrosséis muitas vezes são feitos com muita leitura, estou sempre lendo muitos artigos acadêmicos, mas também tento, quando dá, né, produzir, enviar artigo para uma revista, um resumo, um paper, e são várias frentes aí que a gente tem que lutar hoje. Sim. E você falou desse teu caso da Hillary Clinton, né? E isso que mais me assusta, assim, porque eu costumo dizer que às vezes, você não sabe, não tem nem foto na rede social, né? Às vezes não sabe se é um fake, algum perfil, assim, um bot, alguma coisa assim, que fica falando atrocidades na rede social. É grave, obviamente incomoda, obviamente, né? Pessoalmente pra mim, eu passo mal, eu não quero nem ler, mas é aquilo, é na rede social, você não sabe se é real aquele perfil, etc. O que mais preocupa, né, e eu cito nessa quase anedota, né, do Natal, né, das pessoas Sim. falando do Jesus palestino, etc., é que eu vi muitos colegas meus de pós-graduação. Então, pessoas da academia científica, pessoas com doutorado, com pós-doutorado, professores, postando isso do Jesus palestino. E às vezes eu posso até entender que há uma boa intenção por trás, né, de querer falar da opressão, ou falar, né, dos valores que Jesus tentou, né, levar e disseminar, né, de amor, de caridade, etc., e do amor a todos os povos, etc., mas não, ali tem um problema, né? Sim, que é o preconceito, que é o antissemitismo. Muito grave. E o que eu fico impressionado, isso você mencionou, sobre os acadêmicos, é porque eu acho que isso nem tem a ver tanto com a questão de você crer ou não em Jesus, mas é uma questão tanto de fatos históricos, porque era Judéia e Samaria, né, o lugar onde Jesus viveu, não era chamado de Palestina, mas até do ponto de vista
teológico, independente de você ser um cristão ou não, mas você é um cientista das religiões, um cientista político, social, que quer entender o cristianismo enquanto uma fé, não faz sentido você negar a identidade judaica de Jesus, porque a ideia do cristianismo é que Jesus, ele é o Messias prometido a Israel, e porque ele é o Messias prometido a Israel, é que aquelas promessas que foram feitas a Israel hoje são disponíveis a todos os povos. Então, a mensagem universal do cristianismo, ela só se sustenta se Jesus for judeu. E o que eu acho muito curioso é porque quando você pega os evangelhos, o Novo Testamento, o termo palestino não aparece uma única vez. Todos os relatos do Novo Testamento, dos evangelhos, sobre o nascimento de Jesus, fala que ele nasceu em Belém da Judéia, na terra de Israel. Isso é muito claro, Judéia, Israel. Então, assim, Jesus ele se via como um israelita, ele se via como um judeu. E a gente vê isso em vários momentos. Então, ele fala um momento para os discípulos que no mundo vindouro, os discípulos eles vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Então, tem um elemento ali étnico de ligação de Jesus com a terra que durante muitos anos os cristãos quiseram, né, ignorar, espiritualizaram, mas que hoje eu acho assim, que é inadmissível do ponto de vista de alguém que é acadêmico negar isso. E eu acho interessante porque hoje os acadêmicos bíblicos que mais expõem esse lado judaico de Jesus, do próprio evangelho, essa ligação da terra, são acadêmicos judeus, que não creem que Jesus é o Messias, Sim. porque é isso, a gente está falando de história, de fatos. Exato. Então, eu acho que vem muito dessa narrativa decolonial, que tem se tornado muito dominante na academia, de sempre querer enxergar o mundo entre aqueles que são os oprimidos e os opressores. Sim. E a realidade ela é muito mais complexa. Então, se você olha lá a situação da Cisjordânia, se você olha a situação de que era para ser criado 2 estados, só foi criado um. Então, essas pessoas não querem entender porque só foi criado o Estado de Israel, porque que o Estado palestino não foi criado. Então, é muito mais fácil dizer, um lado tem exército, o outro não. Então, esse que não tem, e que não tem no sentido formal, porque os grupos terroristas, né, o Hamas, vários outros que são financiados pelo Irã, como o Hezbollah, os Houthis funcionam na prática como um exército de fato, né, atacando Israel. Então, as pessoas querem... Como é que eu vou sustentar a narrativa de que os palestinos eles são os oprimidos? Tem que se negar a história dos judeus. Tem que apagar as ligações dos judeus com a terra de Israel, para que eles possam ser encaixados naquela categoria que já foi pré-determinada para eles de serem os colonizadores brancos ocidentais. Então, as pessoas vão dizer, o evangelho surgiu no Oriente Médio, né? Eu lembro que essa coisa do Jesus palestino, ela começou a ficar em alta já no primeiro mandato do governo Trump, por conta dessa questão de imigração, né, que é bem polêmica, as leis deles são muito restritivas, e começou com a ideia de Jesus foi um refugiado. Sim. Realmente, eu acho que dá pra gente fazer esse anacronismo, essa adaptação, dizer que Jesus era um refugiado, porque ele fugiu para o Egito. Mas era o Império Romano que dominava tudo, só que ele saiu da terra de Israel para o Egito. Então eu digo que ele foi um deslocado forçado, eu acho que era o termo mais correto. Só que as pessoas compram essa ideia do Jesus como um refugiado e elas não conseguem associar esse Jesus refugiado com os refugiados judeus durante o Holocausto, que não tinham para onde ir. Eles pensam no Jesus palestino, no Jesus refugiado palestino, por conta dessa imagem da kafia, essa ideia de que Jesus ele é um judeu negro. E assim, de fato, Jesus ele não é branco como a gente vê nas pinturas ocidentais, na arte europeia. Mas eu sempre brinco assim, você quer chegar mais perto da ideia, da fisionomia de Jesus, vá a Israel e veja um judeu Mizrahi, um judeu que veio, né, do Marrocos, do Iraque, do próprio Egito, é muito mais próximo, né? E eu acho que é isso, existe esse apagamento da história judaica no Oriente Médio, né, dos judeus enquanto povo nativo do Oriente Médio, e tenta-se pintar os judeus como brancos europeus. Então, por isso que a gente vê distorção do Holocausto, no sentido o mundo só liga porque era um massacre contra brancos. E se os judeus fossem brancos, eles sequer tinham sido assassinados, né? Esse que é o cerne do nazismo. Eles não eram considerados como brancos. Então, é muito preocupante, realmente, essa ignorância que há
nos meios acadêmicos. Então, eu fico impressionado assim, com a falta de conhecimento sobre o Holocausto. Acho que até hoje eu percebo uma falha na nossa própria formação enquanto internacionalistas aqui no Brasil, porque por mais que a gente estude, é obrigatório nas graduações de todo o país a disciplina de História das Relações Internacionais. Se a gente pega todos os livros, né, os principais livros que são usados, que pelo menos que a gente tem de História das Relações Internacionais, a parte do Holocausto é um parágrafo, dois, é uma página, outra. Então, a gente tem muitos desafios pela frente. Com certeza. A gente vai ter que ir seguindo para o final, por conta do tempo que a gente tem, mas teria muito mais assunto para a gente debater. Eu concordo, eu dou aula de História das RI, então, assim, eu concordo com você, é um desafio muito grande, até quando a gente vai prestar concurso, etc., não tem cita. Sim, o Holocausto exatamente. É uma parte que não é citada, né? Então, é um desafio muito grande mesmo na formação e sobre educação racial, de uma maneira geral, né? Porque tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com construção de racismo, de raça, da compreensão que no Brasil não é a mesma coisa que fora. E então, eu acho que esse é um problema muito grave, né? Sim. O nosso podcast ele chama Preciso Saber. Então, todo final de episódio eu peço para o entrevistado, né, deixar uma pílula de conhecimento, né, que é o que ele acredita que a audiência precisa saber sobre o tema que a gente tratou. Então, eu pergunto para você, o que você acha que, né, é preciso saber sobre essa temática, né, tanto do antissemitismo cristão, né, ou sobre a questão, né, cristã ligada ao sionismo. O que você poderia deixar assim de pílula? Eu diria que as relações entre judeus e cristãos são muito mais complexas do que parecem. E o sionismo cristão, né, as causas de apoio evangélico a Israel, elas são muito mais diversas do que... Opa, alerta difícil. Essas relações elas são muito mais complexas e diversas do que parece. E acredito que no contexto atual, mais do que nunca, a gente tem que deixar nossos preconceitos de lado e buscar construir pontes, né, e fomentar o diálogo interreligioso. E também a gente pede uma indicação de livro. Então, além do seu livro que está aqui conosco, né? Se você quiser deixar uma outra indicação de livro também para a audiência, né? Para esse tema, para continuar, né, pensando e estudando sobre, é muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria recomendar um livro que expressa um pouco a visão que eu tenho enquanto um cristão sobre Israel do ponto de vista teológico e até mesmo para as pessoas entenderem também toda essa diversidade do sionismo cristão, que é A Importância de Israel, do Jared McDermott, que é um autor anglicano, e ele faz parte de um movimento que se chama de Novo Sionismo Cristão, que é um apoio a Israel, ainda baseado nas escrituras, ainda baseado numa visão teológica cristã, mas não na ideia de Israel como cumprimento de profecia bíblica ou visão de fim dos tempos, e também muito pragmática em relação à resolução do conflito, né, que vê a possibilidade da criação de um Estado palestino, que não negligencia esses dilemas dos cristãos árabes e que busca realmente a paz na região. Então, minha recomendação é essa, A Importância de Israel, do Jared McDermott. Muito obrigada, Igor. Sério, foi assim, sensacional a entrevista. Agradeço. Né? Eu quero deixar aqui, então, para nossa audiência seguir, né, o Igor nas redes. A gente vai deixar aqui o @ dele, porque ele produz muito conteúdo legal, além da Stand With Us Brasil, né, que com certeza vocês já conhecem, que também é nosso parceiro aqui na academia. E também deixar indicado o livro dele, Jesus, um Judeu, que tem disponível, né, na Amazon, Mercado Livre também eu vi que tem, né? Então tem disponível para vocês comprarem em diversas plataformas, tanto tem versão Kindle, né? Isso, e versão Kindle, física. Versão física, isso. Perfeito. Então, muito obrigada, Igor, novamente, pela sua generosidade de compartilhar todo esse conhecimento conosco. E você que nos acompanhou até aqui, continue acompanhando a Academia Judaica nas redes sociais. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, é só clicar em seguir também o nosso podcast, porque você recebe, assim, sempre atualizações de novos episódios. Até uma próxima!